No Transformando com Fogo, há uma voz saindo, a mesma voz saindo de várias pessoas diferentes, vindas de vários lugares diferentes, de vários ministérios diferentes, dizendo: Senhor, transforma a minha vida, forja a minha vida pelo fogo. Eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero ser preenchido, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja fazer através da minha vida. Eu creio que é um momento único da minha vida. A sensação que eu tenho é que eu não estou nesse planeta. Então, não haveriam eu palavras que perguntando, conseguissem descrever o que nós recebemos aí. Alguma das duas coisas sobrenatural, e eu tenho certeza que Deus está transformando com fogo. Mudou a minha vida, que mudou a minha maneira de pensar, que Deus falou tanto comigo que eu saí dali doido daquele lugar. Ah, Senhor, conhece as intenções do meu coração. Ah, Senhor, vem declarar as intenções do meu coração. Ah, Espírito Santo, Deus vai te usar no sobrenatural quando o óleo cair sobre você. se você veio com vontade, com sede, com desejo, se você veio com o coração queimando de expectativas, você está no lugar certo, na hora certa. Quero honrar a vida do pastor Eduardo, da sua esposa, honrar a vida do pastor Eloy, da sua família. O que aconteceu esse final de semana aqui não é normal. A gente roda muitos lugares. Eu acabei de chegar do Japão e da Índia. Nós fomos fazer um treinamento de líderes. Deus me deu um trabalho de treinar pessoas. E é um trabalho escondido, não é um trabalho de conferências. Mas nós estivemos ali na Índia, no Japão, e temos rodado muitos países, muitos estados do Brasil, e é muito difícil encontrar o que nós vimos esse final de semana aqui. Uma manifestação genuína, pura da presença de Deus. Isso nos deixa muito felizes porque nos enche de esperança. Porque do jeito que as coisas caminham no nosso país, a esperança vai diminuindo a cada dia. Mas quando a gente entra num lugar cheio de pessoas que estão com fome e sede da verdade, da pureza, da palavra, fome e sede do Espírito Santo, tudo que a gente quer é o Espírito. Tudo que a gente quer é ser tocado pelo fogo de Deus, a gente não quer mais nada. Isso é impagável. E eu posso dizer para vocês profeticamente que são movimentos como esse, que mudam uma nação inteira. Escuta o que eu estou lhe falando. Do meio da gente pode sair os próximos governantes do país. Do meio da gente pode sair os próximos homens de negócio que vão governar as finanças da nação, da América Latina. Por muito tempo nós oramos para que eles se convertessem. Ah, Deus, manda os empresários, manda os governantes. Não, deixa eu te explicar uma coisa. É a vontade de Deus que você que hoje está disfarçado de desempregado, disfarçado de microempresário, se torne os próximos governantes, os próximos grandes empresários. E são em conferências como essa que você recebe a pureza da revelação, a pureza do Evangelho, para poder trilhar um caminho de verdadeiro sucesso. Queria que você abrisse rapidamente em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se edifica a casa, mas com a inteligência ela se firma. Existem duas etapas de você construir. Primeiro é você levantar e depois você deixar ela em pé por um tempo. Porque você não pode construir uma casa, colocar sua família dentro com o risco dela desabar. Existe essa possibilidade? Existe possibilidade de você criar um templo sabendo que tem possibilidade de cair sobre as pessoas? Você evita. Claro que não.
Então, a sabedoria, ela é usada para construir, mas a inteligência é usada para manter. Você já percebeu que você já ganhou muito dinheiro, mas também perdeu, nunca conseguiu manter? Você já percebeu que você conseguiu casar, mas não conseguiu manter o casamento? Você percebeu que você conseguiu um ministério, você conseguiu a unção, mas não conseguiu manter esse nível de unção, esse nível de ministério? É porque lhe faltou inteligência. E a inteligência, ela é múltipla. A inteligência não é uma coisa, elas são várias coisas contidas dentro de uma coisa. Por exemplo, existe a inteligência emocional, existe a inteligência financeira, existe a inteligência bíblica. A gente estava conversando essa semana lá no Rio, o pastor Eduardo e o pastor Marco Gregório, e num jantar eu estava falando com o pastor Marco Gregório o seguinte, eu falei, olha, eu sei que muitas igrejas fazem campanhas de prosperidade, isso é bom. É bom porque você às vezes está numa necessidade muito grande e a fé vem naquela campanha e te ajuda. Mas o certo seria a igreja ter inteligência financeira, que aí nunca você ia precisar ficar de campanha em campanha para resolver problemas que você não deveria nem ter entrado. Mas lhe faltou inteligência, você entrou e agora você tem que recorrer a uma campanha. E Deus, por sua misericórdia, te ajuda. Mas esse não é o plano original. O plano original de Deus é Ele te encher com um nível de inteligência que ninguém consegue apontar o dedo. É o que a Bíblia diz, santo e irrepreensível. Ninguém consegue te apontar. Porque você tem inteligência bíblica, você só se move no que a Bíblia permite. Você tem inteligência financeira, suas finanças estão guardadas, você tem inteligência emocional. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Porque nessa manhã, Deus me acordou hoje de madrugada e falou assim, olha, Tiago, amanhã eu não vim para ministrar, eu vim para receber. O pastor Eduardo é um grande amigo e o convite dele, na verdade, é uma convocação. Ele falou, olha, você precisa estar na conferência. Eu vim. Mas hoje de madrugada Deus me acordou e falou assim, amanhã você vai falar para líderes. Quantos aqui são líderes? Porque eu vou te dar uma notícia. Todos que estão aqui são líderes. Porque no mínimo você lidera a si mesmo. Porque quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Se você não controla suas emoções, seus impulsos, suas reações, você não está apto para governar mais nada. Então você não governa você mesmo, mas quer entrar num casamento. Então prepare-se para um casamento infeliz. Você não governa suas reações, seus sentimentos, mas quer ser líder, quer ser pastor, quer governar pessoas. Não governa bem sua própria casa e quer governar uma cidade. Deus respeita princípios e hierarquias de governo. Enquanto te faltar inteligência, inclusive a bíblica, porque como muito bem disse o pastor Eduardo certa vez, se a gente abre a Bíblia dentro de algumas igrejas, a gente fecha a igreja. Então falta inteligência bíblica, falta inteligência emocional. A maioria dos teus problemas, 86% dos teus problemas, aqui se fala gabinete pastoral? Quando você faz aquela reunião com o pastor, gabinete pastoral, não são de problemas espirituais, são de problemas emocionais. Então, hoje, nós precisamos de níveis de inteligência atuando na nossa vida, no nosso ministério, para não cometermos erros de criança, porque nós já crescemos em Deus. Não podemos voltar atrás e cometer os erros que um menino comete. Olha Deus falando aí, ó. E essa conferência, e nessa madrugada Deus falou, olha, você vai falar para líderes, porque essa conferência é como um aeroporto. Escuta isso, pastor Eduardo. Sabe como é que funciona um aeroporto? Vários aviões vêm, pousam, encostam ali no finger e começam a ser abastecidos. Enquanto ele está sendo abastecido, a torre de comando está liberando a rota para aquele avião. Ele está sendo abastecido e está recebendo uma rota, um caminho. E quando ele é abastecido, ele é liberado para o destino dele. Muitos de vocês que vieram aqui, vieram ser abastecidos, vão receber uma rota, um mapa de navegação e vão ser enviados para o seu destino. Prepare-se, porque esse final de semana está mudando a sua vida. Prepare-se para o que Deus vai fazer durante essa semana. Porque essa segunda-feira, amanhã, vai ser uma segunda-feira muito especial. As boas notícias vão chegar de todos os lados.
Ah, porque tem uma nova unção sobre minha vida. Não, porque você vai começar a dar passos com inteligência. E depois, você sabe que depois do sacrifício da cruz, ficou muito difícil para o inimigo pegar a gente, sabe, pastor? Porque o sacrifício da cruz, ele trouxe duas blindagens muito importantes para o ser humano. Ele trouxe a blindagem do sangue de Jesus e ele acampou anjos ao nosso redor. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa falando assim, pastor, o diabo está acabando comigo, eu fico preocupado, porque eu falo, será que ele não passou pela cruz? Porque se você passou pela cruz, o diabo ele não pode te tocar. Isso quer dizer que o problema que você está passando, você só plantou e está colhendo, não tem nada a ver com o inimigo. A gente esquece, a gente gosta muito das palavras de bênção da Bíblia, mas a gente esquece que tudo que a gente planta, a gente colhe. Esses dias também veio um pastor, eu estava fazendo uma sessão de coaching lá no Rio de Janeiro, particular, privada, e ele falou, olha, Tiago, eu preciso entender mais de inteligência emocional, porque estou passando muito problema no casamento. Ele começou a contar. Falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa sobre inteligência. No casamento, só existem dois tipos de pessoa. Uma que está sempre certa, e a outra é o marido. Não queira mudar a regra da inteligência. Porque se você ganhar essa briga, irmão, você vai dormir no sofá e não é inteligente. E depois que, presta atenção, depois que o inimigo percebeu que ele não podia tocar na gente, ele começou a investir na única coisa que ele podia tocar em você, o tempo. Ele começou a tentar roubar o tempo. Porque o tempo, ele passou. Essa manhã nunca mais vai voltar. Se o inimigo conseguiu te distrair no que você tinha que receber nessa manhã, já passou, já era. Agora os céus vão ter que mover de outra forma para liberar algo para você. Porque aquilo que você era para receber, deixou de receber. E o que você deixou de receber pode ter atrasado 10 anos na sua vida. Assim como uma decisão que você tomou sem inteligência pode atrasar 30 anos. Um casamento mal decidido, um ministério, uma faculdade. Vou morar fora do país, o Brasil está muito ruim, eu ministro muito fora do Brasil. Quando eu vou aos Estados Unidos, você vê uma multidão de pessoas falando assim, o Brasil estava muito ruim, eu vim para cá. E como é que você está hoje? Estou infeliz, estou triste, estou duro. Porque as emoções governam essa pessoa, não é ela que governa as emoções. Da mesma forma que o dinheiro controla muitas pessoas, não é ela que controla o dinheiro. Porque quem controla os teus sentimentos governa você. Então quem você está deixando controlar teus sentimentos, tuas emoções? Porque se não é o Espírito Santo, saiba que você está governado por outro Deus. Seja o dinheiro, ou seja você mesmo, tuas próprias emoções. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E aí quando o inimigo percebe que ele pode tocar no nosso tempo, porque ele não consegue mais tocar na gente, ele começa a embaralhar o nosso propósito. Repete comigo, propósito. Uma das coisas que você precisa para cumprir o teu propósito, para cumprir o teu destino na terra, é a inteligência. Sabedoria para construir, inteligência para manter. Porque quem não sabe quem é e para onde está indo, qualquer caminho serve. É por isso que Deus nessa manhã, Ele quer restaurar a sua identidade e liberar o seu destino. Porque se você não descobrir quem você é, você vai continuar andando com as pessoas erradas. Se você não descobrir para onde você está indo, você vai continuar entrando em qualquer oportunidade. Você sabe, eu fui treinado a não me mover por oportunidades. Eu dirijo empresa, tenho 33 anos de idade, tenho 2 filhos, sou muito bem casado com a Janine. Dirijo 3 empresas e um instituto de liderança. Visito cerca de 25 países por ano. Em Israel, nos últimos 5 anos, eu fui 42 vezes. Então eu não posso me mover por oportunidade, porque se eu entro numa oportunidade errada, eu perco 10 anos da minha vida. E o que o inimigo fez? Ele começou a minimizar a importância do tempo nos ministérios aqui presentes, nos líderes aqui presentes. E aí o propósito começou a ser desviado. Se você não descobrir quem você é,
E para onde você está indo, você vai continuar aceitando convites que não era para aceitar, andando com pessoas que você já era para estar longe há muito tempo. E perdendo a oportunidade de se associar com quem Deus tem colocado do seu lado. Mas a falta de inteligência cega o teu entendimento. Se você hoje não adquire sabedoria e inteligência para descobrir quem você é e para onde você está indo, você vai continuar respondendo o teu cônjuge do jeito que você responde. Você já viu que aqui no culto é uma bênção, cai pelo poder, o pastor vai, fogo, aí todo mundo é fogo, chega em casa, mulher! Bate no papagaio, bate nos filhos, bate em todo mundo. Não catuca o irmão que está do seu lado, não. Não denuncia agora, não. Sabe por quê? Porque o espiritual não tem nada a ver com o emocional. Você pode receber, foi de verdade o que ele recebeu aqui, pastor. Caiu mesmo pelo poder, foi fogo mesmo. Mas só que ele só é governado pelo Espírito naqueles 15 minutos que ele está aqui na frente. Saiu dali quem governa as emoções dele. Então como é que pode um homem e uma mulher hoje que se dizem de Deus não ter inteligência emocional, sabendo que você é o que a sua mente diz que você é? E a Bíblia diz que o Espírito está sujeito a quem? Ao profeta. Quem é o profeta? O que ele pensa que é. Então a sua mente comanda as coisas. Se você não, por isso que Paulo falou que se você não transformar sua mente, diariamente você nunca vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Se você está em algum ministério que está te desagradando, não é a vontade de Deus. E você só consegue entender isso com sabedoria e inteligência. E você, mas não, eu vou entregar já, 5 minutos. E você só consegue entender isso com sabedoria e com inteligência. Quando você descobrir a tua identidade e souber qual é o teu destino, eu vim nessa manhã aqui não como um coach, não como um pastor, mas como um liberador de destinos. Liberado por Deus para te dar uma rota nessa manhã. As pessoas estão perdidas. Você sabe que lá no meu escritório eu recebo empresários, CEOs de multinacionais, homens de negócio, governantes, senador, deputado, vereador, sentam lá para fazer sessões de coaching e falam assim, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço amanhã. E essas pessoas são as que estão governando igrejas, cidades, nações. Pessoas que estão perdidas. Mas se você descobre a tua identidade hoje, descobre qual é o teu destino, Deus coloca um GPS na tua mão. E para muitos o GPS vai falar recalculando a rota. O Espírito Santo é um GPS para a nossa vida. E toda vez que você fizer algo sem consultá-lo, a sua rota vai ter que ser recalculada. A Bíblia diz, em Provérbios, que na falta de conselhos fracassam os projetos, mas na multidão de conselheiros há o bom êxito, há sucesso na multidão de conselheiros. Como é que as pessoas casam sem pedir conselho? Como é que as pessoas abrem uma empresa sem consultar um empresário do ramo para saber se o negócio é bom? Isso eu estou falando de conselhos naturais. Como é que as pessoas andam sem um mentor, sem uma cobertura, sem alguém para falar, meu filho, é isso ou não é isso? É o que o pastor Eduardo estava falando. Você sabe qual é a visão que eu tive com o pastor Eloy, quando o pastor Eduardo estava falando ali? E não é brincadeira não, parece brincadeira, mas não é não. Você já viu o professor Xavier do X-Men? Calma aí, não é brincadeira. Não é brincadeira não. Presta atenção, o X-Men, ele tem... Todo mundo já viu o X-Men? E o que eles têm? Eles têm superpoderes, não é isso? Mas você já percebeu que antes deles encontrarem o professor Xavier, eles se machucavam com os poderes? Porque um homem e uma mulher que tem muito poder de Deus, sem um mentor, se machuca. Porque ele não sabe como usar o poder. Aí quando eles encontram o professor Xavier, a primeira coisa que aquele mentor faz é o seguinte, você não vai andar mais sozinho, você agora vai andar em grupo. Porque o teu poder vai complementar o do outro. Um tem visão de raio-x, mas o outro sopra vento. Então...
Então, a falta, por exemplo, o apóstolo Luiz Hermínio pregou aqui, falou de paternidade. A gente pode chamar de pai, a gente pode chamar de pastor, mas na minha linguagem profissional eu chamo de mentor. Mas pode ser pai, pastor, o que você quiser. Se nós não tivermos alguém que aconselha, que sopra nos nossos ouvidos uma direção, nós vamos nos machucar com o nosso próprio poder. E o que Deus quer fazer? Deus te encheu de poder, te encheu de combustível esse final de semana, para agora liberar você para o seu destino. Mas para você ir para o seu destino, você precisa saber qual é primeiro. E para você chegar lá, você vai precisar de uma rota de navegação. Senão você vai ficar perdido. Muitas pessoas descobriram o seu destino, descobriram o seu ministério, descobriram o seu chamado, mas se perderam no caminho. Uns caíram por causa de dinheiro. Porque o diabo está furioso? Não, porque não tinha inteligência financeira, gastava mais do que ganha. Não podia ir no shopping com o cartão de crédito que estourava o cartão. Não é para as mulheres que eu estou falando não, irmãs, tá? Não tem nada a ver com você não. A falta de inteligência financeira derrubou muitos ministérios, muitos homens, muitas mulheres de Deus. A falta de inteligência emocional fez homens e mulheres brigarem, separarem igrejas inteiras. O diabo não estava nem nisso. Foi só burrice emocional mesmo. Porque não sabiam se colocar no lugar do outro. Esses dias eu estava pegando um avião, eu encerro com isso. Eu estava pegando um avião com a minha esposa. Pastor Eduardo depois me pega de jeito se eu passar do horário. Ele já me mandou o WhatsApp aqui, ó, acabou. É que eu tenho que garantir a próxima agenda, né, pastor? Essa eu aprendi com o Eduardo. Não, mas deixa eu encerrar com isso. Aí eu estava no aeroporto, aí a gente parou na Copenhague para tomar um café. Aqui tem Copenhague? Tem? Já tomou um café na Copenhague? R$8. Isso não é de Deus não, irmão, um café. Pastor Eloy tomou lá em Dubai, né? $100. Enganaram o pastor Eloy. Pastor Eloy, paga um café para mim que é só café. Deu $100 lá em Dubai. Eduardo se deu bem. Uma viagem que a gente fez junto. E aí, a gente sentou e falei, nossa, que caro esse café. Não é pelo dinheiro, é porque não vale o café. E aí, pedimos o café. A menina que veio atender a gente, veio e jogou a xícara assim. Primeiro ela atendeu a gente, o que vocês querem? Eu falei, peraí, eu vou pagar R$8. Pelo menos faz um cafuné e uma massagem nas costas. Foi bom, quer um café. E ela veio, ela jogou a xícara. E a xícara, ela chegou a derramar café. A minha esposa ficou vermelha. E ela não é de ficar nervosa, mas nesse dia ela ficou furiosa. Ela falou, vou lá, vou perguntar como é que ela faz isso. A gente vai pagar, a gente está no aeroporto. Eu falei, minha filha, senta aí, deixa eu te explicar uma coisa. A gente precisa aprender a se colocar no lugar das outras pessoas. A gente está indo para a Europa passear, e ela está trabalhando atrás de um balcão, sei lá quantas horas. Você não sabe se ela deixou o filho doente em casa ou se o marido bateu nela antes de vir trabalhar. Você está com €1 no bolso para viajar e ela está ganhando um salário mínimo para estar ali. Se a gente se colocar no lugar das outras pessoas, a gente nunca mais vai criticar ninguém. Preste atenção, como é que se muda o destino de uma pessoa? Falando de Jesus para ela, mas antes de você ter acesso ao coração dela para falar de Jesus, você vai ter que usar inteligência emocional. Porque eu cheguei nela e falei assim, querida, obrigado pelo serviço. Finge que você, tá? É assistente. Ela tinha barba mesmo. Você vê como é que a vida dela estava difícil. Eu falei, aproveita, toma R$20 de oferta para fazer uma depilação aí, irmã. Porque tá difícil para a irmã. E eu falei para ela, obrigado pelo serviço. Que o seu dia seja diferente. E se você tiver... E eu comecei a falar algumas palavras para ela, ela começou a encher os olhos de lágrimas. Aquela mulher estava sofrendo. E eu que era pastor, homem de Deus, ia falar, quem é você para me servir o café assim? Quantas pessoas nós ferimos? Quantas pessoas nós matamos por uma palavra? E não tinha, repito, não era o diabo, era a tua burrice emocional. Porque simplesmente você não estuda a inteligência de Cristo. Eu tive o privilégio de ser mentoreado nessa área pelo Augusto Cury. E uma coisa que a gente aprendeu, que a gente aprende muito, que ele fala muito, é o seguinte: não existe inteligência fora da inteligência de Cristo. Se você não estudar Jesus como inteligência,
Ou seja, a gente estudou Jesus, um homem espiritual, a gente estudou Jesus, o Messias, o Cristo, isso tudo é maravilhoso e é a base da nossa fé. Mas se você pegar como Jesus tratava as pessoas, você fica, meu Deus, eu não sou cristão. Porque cristão é ser seguidor de Cristo, eu não faço nada do que ele está fazendo. Ele valorizava as pessoas que ninguém dava valor. Ele gostava de andar com as pessoas que ninguém queria sentar do lado. Porque ele entendia o valor do outro ser humano. Cada um de vocês tem uma história. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Thiago, tu não sabe, eu já sofri muito nessa vida, eu passei por muita coisa, meu passado. Eu falei: nem sofreu, foi. Todo mundo tem uma história difícil. Se eu deixar o microfone para cada um de vocês, cada um vai contar uma história de fazer os outros chorar. Porque todo mundo passou por muito problema na vida. Todo mundo tem seus traumas. Mas enquanto nós não entendermos e nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos continuar ferindo uns aos outros, dividindo e nunca somando. Nunca vamos nos submeter a um mentor, a uma liderança. Nós nunca vamos ajudar, nós nunca vamos construir. Nós nunca vamos edificar a casa e manter, nós só vamos destruir. Mas somente a sabedoria e a inteligência mantém. A sabedoria constrói, a inteligência mantém. É a palavra que eu quero te deixar nessa manhã. Libera o teu destino, não trave mais nada do que Deus quer fazer. Você recebeu muito combustível esse final de semana, você recebeu fogo. Busque agora em Deus a rota, o caminho, para que você saia daqui e voe para o seu destino. Lembra de uma coisa: se o avião perdeu a rota no céu, o combustível acaba e ele cai. Você não pode decolar sem destino, porque o seu combustível pode acabar no meio do caminho. Se você sai dessa conferência com tudo que Deus te deu, sem destino, sem saber o que você vai fazer amanhã, sem saber o que Deus espera de você essa semana, saiba que na quarta-feira você já está caindo. Eu não estou profetizando não, eu estou falando estatística. Porque você não sabe quem é e nem para onde está indo. Que Deus te abençoe, te prospere, guarde todos os seus caminhos. Abra, como diz Isaías, caminho no meio do deserto, faça rios no meio do ermo, onde não tem, Deus vai abrir para você. E que a partir de hoje você tome decisões inteligentes e com sabedoria, se submeta aos princípios da palavra que são imutáveis e são a causa de alcançarmos o verdadeiro êxito. Não existe sucesso fora da Bíblia, não existe sucesso fora da palavra de Deus. Qualquer ciência, qualquer metodologia que não tenha a palavra de Deus como base, está fora da verdade. E eu dou glória a Deus pela sua vida. Eu quero te incentivar a comprar o livro ali fora. Eu escrevi um livro, esse ano Deus me desafiou a escrever 3 livros. Vai ser uma sequência Rumo ao Lugar Desejado, que é esse que está lá fora. Você vai gostar muito. É um livro de desenvolvimento pessoal com base na inteligência emocional e, claro, com base bíblica. A linguagem não é evangélica, porque Deus nos deu um projeto. A gente está entrando nas livrarias seculares, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero alcançar, mas a base é muito bíblica. E mês que vem a gente está lançando Dinheiro é Emocional, que é um livro que você vai precisar ter. Porque quem não tem saúde financeira não tem paz emocional. E quem não tem saúde emocional não tem paz financeira. Porque as tuas emoções controlam o que você faz com o dinheiro. Mas no final o culpado é sempre o diabo. Como se ele pegasse teu cartão e fosse lá no shopping comprar a bota nova que saiu. Não que as irmãs aqui façam isso, de jeito nenhum. E o terceiro livro, que provavelmente vai ser em dezembro, Desvendando o Seu Destino, que vai ser um livro que vai dar direção para muitas pessoas. Eu quero agradecer muito ao pastor Eduardo, pastor Eloy, por essa oportunidade, te incentivar a adquirir o livro lá fora. Tem muita gente que fala assim: eu vou comprar um livro para abençoar o pastor. Eu vou te dar uma notícia: eu não vivo de venda de livro e não preciso ser abençoado. Quando a gente traz o material é para abençoar você. É porque Deus tem algo para trabalhar na sua vida. Aí a pessoa fala assim: é claro, né, pastor, você é empresário, você tem seu salário. Não. Quem paga meu salário é Deus, não é minha empresa.
quem prover todas as coisas, o Deus provedor na minha vida, sempre foi Jireh, sempre foi Deus da provisão. Assim como vai ser na sua. Mas é importante você adquirir conhecimento, porque conhecimento, pastor Eduardo, pode vir. Eu vou aproveitando os últimos segundos aqui. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Se você comprar um carrão hoje, amanhã, quem sabe, podem levar. Agora, uma vez que você adquire conhecimento, ninguém tira de você. Por isso que o inimigo, ele tenta fazer com que o conhecimento não chegue na igreja. Porque a gente peca por falta de conhecimento. Então, quando você compra um material, você adquire um nível de conhecimento e sobe um degrau a mais na escada, rumo ao lugar que Deus preparou para você. Deus te abençoe muito. Shalom, paz e prosperidade.